Recentemente, eu digo questão de um ano e pouco, o mercado vinha assim com bom ingresso de recursos. Por quê? Porque os juros caíram bastante e muita gente acabou fugindo da renda fixa e veio para o mercado. E muitas empresas aproveitaram para abrir o capital. Eu não tenho o hábito de comprar ações de empresas que abrem o capital, porque nenhuma delas te oferece uma boa oportunidade de compra em termos da minha postura, da minha visão. Mas, assim, sugerido, né, por um grande amigo, um amigo de muitos anos, eu comprei ações de uma empresa chamada Ocean Pact, que é uma verdadeira calamidade. Quando eu fui examinar, mas eu comprei pouquinho também, quando eu fui examinar o estatuto, que eu examino sempre o estatuto, ela paga 0,1% de dividendo. Quer dizer, não está no meu DNA, está correto? Então eu comprei essas ações, que foram lançamento, a R$ 11. E fui comprando alguma coisa, hoje meu custo médio é R$ 3. E eu vou comprar até ter um custo médio natural para poder me livrar desse abacaxi aí. Tá entendendo? Eu nem sei, e olha, eu já contestei a empresa, inclusive, né? E o cidadão lá, o diretor, falou, não, houve um equívoco, não sei o que lá. Mas a grande realidade é que a R$ 11 ele não abriu o capital, ele vendeu a empresa, ele vendeu a participação dele e depois acabou comprando mais barato agora, né? A Bolsa não tem milhões de investidores. A Bolsa tem muitos especuladores. Então, às vezes, o cidadão chega para mim e pergunta, ô Márcio, me diga uma coisa, qual é a hora de vender uma ação? Eu falo, mas a ação é feita para comprar, não é feita para vender. Tá entendendo? Então, esses milhões a que você se refere, são milhões de especuladores, porque na realidade, investidores como eu, há uma quantidade muito pequena. E eu vou dizer até uma coisa que é o meu sentimento. A Bolsa como instituição, ela não deseja investidores como eu. Ela quer que o cidadão que entre no mercado seja um especulador. Por quê? Através desses fluxos especulativos é que ele consegue gerar o quê? Ele consegue gerar emolumentos para a Bolsa. Então a Bolsa tem assim, muita pouca consideração, tá certo? Em relação aos investidores. Ela oferece muita consideração aos especuladores, que é o que ela quer que entre para o mercado. Por exemplo, o investidor, como eu, é aquele que se preocupa em ter um patrimônio que lhe permita ter uma renda mensal. Está correto? Ao passo que o especulador é aquele que está preocupado em um gap, em comprar um preço e vender em outro preço um pouco mais caro. Aquela postura monopolística que ela possuía. Aliado a isso, vieram todos os problemas ocasionados pela Covid, tá certo? Os problemas da Covid, eles fizeram o quê? Eles produziram uma retração extraordinária, poderosa, nos meios de pagamento. Então, muita gente deixou de comprar, o camarada deixou de ir no supermercado, deixou de ir no shopping, deixou de almoçar, deixou de... enfim. Então, os meios de pagamento diminuíram muito. A Cielo chegou a 2019 a dar prejuízo. Aí, imaginem só, ela caiu para 2,20. Muito bem. Agora, no ano de 2021, ela já começou a produzir resultados positivos. Então, nos 9 meses de 2021, ela gerou um resultado de 66 milhões. Então, ela está voltando devagar, não é? Ela está voltando progressivamente. Só que os números voltam, mas a cotação não está voltando. Por quê? Porque existe uma alocação muito forte, muito grande dos grandes fundos, e esses grandes fundos, eles fazem o quê? Eles pressionam o preço, seguram o preço, para que eles possam recomprar as ações. Só que, em relação a IRB, em relação a Cielo, eu acredito que deva estar acontecendo o seguinte: os fundos estão vendendo, alugando, vendendo,
diminuindo o preço, mas tem quem está comprando. Eu, por exemplo, estou comprando. Então, o que que... Está comprando selo. Também selo, também estou comprando. Então, o que que ocorre? Eu estou comprando exatamente por causa desses números que eu falei para você, né? A gente não está enxergando assim, a gente está enxergando para frente. Então, vamos supor que a selo, o ano que vem, ela volte a dar 1,5 bilhão de resultado. Ela não vai custar R$2. Andaram produzindo análises e recomendações em relação a preço-alvo, ou preço justo, tá certo? Então, por exemplo, o Safra, ele interpreta, está aqui eu anotei isso, ele diz que o preço justo da Cielo é R$4,80. Mas nesse preço de 2,20 ele não recomenda comprar. O Credit Suisse acha também que o preço justo da Cielo é R$4,80, mas ele não recomenda comprar. O BofA acha que o preço justo da Cielo é R$5,80, mas ele não recomenda comprar. O BBI acha que o preço justo da Cielo é R$3,90, mas ele não recomenda comprar. E o Itaú BBA acha que o preço justo da Cielo é R$5,50, mas ele não recomenda comprar. O único que recomenda comprar é a Genial. A Genial interpreta que o preço justo da Cielo hoje devia ser R$3,30, e ele acha que tem que comprar. Então, o que você deduz da interpretação que esses fundos fazem? Eles estão alugados e vendidos. Ele te fala, não compra, deixa que eu preciso comprar. O aplicador, pessoa física, ele tem que começar a aprender o seguinte, a avaliar com algum sentimento de desconfiança também. Por exemplo, se eu faço essa leitura, por que ele também não pode fazer? Então, se ele fez o seguinte, o papel está R$2,20, hoje subiu um pouquinho para R$2,40, R$2,40 e pouco. Se ele está vendo isso e está notando que essas casas de análise, que são uma expressão mais forte do mercado, se eles estão falando que ela vale 5, mas por que não comprar? Então você tem que ter um pouquinho de malícia também, né? Entende? Então eu acho o seguinte, se ele acha que vale 5, está 2, e ele fala para não comprar, deve ter alguma coisa aí, né? Porque ele deveria falar, não, a 2 e pouco vocês podem comprar que é um bom negócio. Então, a leitura que você faz é o seguinte, é uma leitura assim mais pragmática, eu diria, mas na verdade é uma leitura que é o certo. É o certo, a leitura certa é essa. Ele não quer que você compre. Por quê? Porque eles estão com os papéis locados e vendidos. Então, eles querem o quê? Eles querem que você não compre para abrir possibilidade deles comprar. Então, a estratégia é o seguinte, é questão de projeto. A IRB ela teve um período de muito má gestão. E foi contratado um economista muito bom, muito competente, e da linha de seguros, né? Especializado em seguros, que foi o Antônio Cássio, que hoje, inclusive, ele é presidente do conselho. E ele rearranjou todos os fatores da IRB, né? Rearranjou toda a contabilidade, e acabou tendo que chamar uma subscrição para poder tampar o buraco que foi criado por aquela má gestão. Foi feita essa subscrição, teve êxito total, essa subscrição foi a 6,93, 693, e agora o papel está de novo dentro dos trilhos, né, para voltar a prosperar, está entendendo? A IRB ela não é uma seguradora, ela é uma resseguradora, não é isso? Então, o que acontece? Todas as companhias de seguro, elas obtêm os seus prêmios e uma parte é passada para a IRB, está correto? Então, ela tem o custo operacional dela é muito menor, porque ela não tem que captar, ela já tem o produto. Então, em vista disso, a sensação que eu tenho é que ela, logo, por quê? Porque esse mundaréu de sinistros que nós tivemos com a pandemia vai terminar, pelo menos está terminando. Então, eu acho que isso daí vai poder ressurgir novamente os resultados positivos, tá certo? O problema de governança acabou, não há mais. O problema de má gestão também não existe mais. Então, o simples fato de não haver uma má gestão, nós interpretamos já que a IRB tem
assegurado, né, um futuro brilhante pela frente. Eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai voltar a registrar lucros, não é isso? A nossa visão, ela não é uma visão de momentânea. A nossa visão é uma visão mais de longo prazo, de médio e longo prazo. Então, nós não estamos olhando a IRB assim, nós estamos olhando a IRB um pouco mais para frente. O brasileiro, ele é um agiota, por excelência, né? Porque ele foi seduzido, conduzido para ser sempre um emprestador de dinheiro. E é o que ele sempre fez em relação à caderneta de poupança. Agora que os percentuais de remuneração caíram, as taxas de juros, é claro, então ele veio para um mercado que talvez ele pudesse tirar algum partido. Mas foi isso que deu uma acelerada no mercado entre março e mais ou menos até setembro. O brasileiro que investir nunca vai perder, tá certo? Aquele que especula, esse sim vai perder. Aliás, sempre perderam, né? Eu não conheço nenhum especulador que chegou e falou, não, eu ganhei na Bolsa, tá entendendo? No caixão, tá entendendo? Você que é verdade. Verdade. Você é conhecido por investir muito em ações. Você se lembra da primeira ação que você comprou? Olha, uma das primeiras ações, eu até vou fazer um breve relato. Desde 1969 que a gente procura desenvolver uma atividade no mercado de valores. Naquela